Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 53. Aliás, desculpe. Profeta Isaías, capítulo 43. Profeta Isaías, capítulo 43. Amém, irmãos? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Darei ao norte entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnem-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que eu ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e atendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Então estão extintos, apagados como uma torcida.
Não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho como ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e a Israel ao opróbrio. O tema da nossa mensagem de hoje, meus queridos irmãos, é: Deus é nosso Redentor e faz novas todas as coisas. Deus é nosso Redentor e faz novas todas as coisas. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, ávidos para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida, que eu possa me diminuir, que o Senhor possa falar com essa igreja, que eu seja a boca do Senhor aqui nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, essa semana, pensando em uma palavra para falar com os irmãos, eu pensei no contexto da nossa igreja, momento em que nós estamos passando, e vi neste texto uma oportunidade para que nós possamos meditar um pouquinho sobre o ano que começa. Eu sei que nós já tivemos pregações, estudos, já neste ano de 2026, mas essa é a primeira vez que eu falo com a igreja e pensei em uma mensagem que possa nos fazer meditar sobre o ano de 2026. Ano novo, vida nova. Esse texto nos traz a imagem de um Deus dinâmico, a imagem de um Deus que faz novas todas as coisas. E este capítulo, especificamente o capítulo 43, o livro inteiro traz o livro de Isaías inteiro traz essa perspectiva, mas especificamente no capítulo 43, este capítulo nos conduz a refletir sobre a libertação do povo de Deus. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que o assunto central das Escrituras Sagradas é Jesus, o Nazareno. É o Jesus ressurreto. O assunto central da Bíblia é Jesus. Tem um pastor antigo do nosso presbitério, o reverendo Eliezer, que ele usa uma expressão muito interessante, que a Bíblia, a pregação, ela é um rio. Ela é um grande rio. E como um grande rio, ela tem os seus afluentes,
o rio ele tem as suas curvas, ele tem os seus obstáculos, mas ele desemboca em um único lugar, que é o oceano. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus é assim. O assunto central da Bíblia, ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem um destino. Apresentar Jesus como o Salvador das nossas almas. Essa história, ela revela a grande obra da redenção que Deus tem com o seu povo, desde a fundação do mundo, pela qual os crentes participam na salvação, sendo salvos. Para compreendermos melhor a redenção, a histórica redenção do povo de Deus, aqui neste texto, nós precisamos olhar um pouco para o contexto de Judá. O povo vivia em dias de decadência espiritual. Decadência espiritual e, obviamente, consequentemente, decadência política. Os reis que governavam antes da queda de Jerusalém, eles não deram ouvidos às advertências dos profetas, especialmente o profeta Jeremias. E dois exemplos se destacam aqui de reis que não deram ouvidos à voz de Deus, de reis que ignoraram a profecia de Deus. O rei Jeoaquim reinou em Judá e ele desprezou a palavra de Deus. Quando Jeremias escreveu em um rolo as profecias e o juízo para a nação, Jeoaquim rasgou esse rolo, queimou esse rolo. A sua atitude simboliza uma rejeição completa à voz divina, e isso trouxe consequências drásticas e juízo sobre Judá. Meus irmãos, quantas consequências drásticas nós sofremos por ignorarmos as profecias, por ignorarmos a palavra de Deus, por não darmos ouvidos à voz de Deus. O rei Zedequias, o último rei de Judá antes da destruição de Jerusalém, ele ouviu repetidas vezes a advertência de Jeremias para se render à Babilônia, porque Deus, Ele ama o seu povo, e por ser um Deus que ama seu povo, Deus queria corrigir esse povo, e Zedequias não queria aceitar essa correção. Ele preferiu confiar em alianças políticas, ele preferiu confiar em alianças com reis terrenos, a se submeter à autoridade divina, a se submeter à repreensão de Deus. Esses exemplos mostram como a surdez espiritual dos líderes abriu caminho para o cativeiro. E o que isso tem a ver conosco? Líderes espirituais, líderes do povo de Deus. Meus irmãos, nós não podemos jamais nos não estou encontrando a palavra aqui, nos colocarmos surdos diante de Deus. Nervosismo, irmãos. Não nos colocarmos surdos diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus fala conosco. E, apresentado esse contexto histórico, importante para que a gente entenda esse capítulo, eu escolhi alguns versículos para que a gente medite nessa manhã. Não tem como a gente falar sobre todos, o capítulo é grande, eu fiz questão de fazer a leitura do capítulo inteiro, porque esse capítulo geralmente é apresentado só a primeira parte. Ele é geralmente pregado só quando Deus fala que fará nova todas as coisas, quando Ele nos chama pelo nosso nome. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, é isso mesmo. Mas esse texto aqui, ele claramente fala do cuidado de Deus com o seu povo e do julgamento, do juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Esse texto diz que nós, como povo de Deus, nós somos testemunhas
de Deus. Os irmãos têm noção da responsabilidade que tem uma testemunha? Eu gosto muito desses filmes e desses programas de TV que mostram cortes, julgamentos, e as testemunhas, quando se apresentam ali, elas têm uma responsabilidade. Muitos países ainda usam a Bíblia, né, como referência, infelizmente nem todos, mas as pessoas, elas prometem diante de Deus e dos homens que falarão a verdade. Compromisso, comprometimento. E aí o versículo 1 começa maravilhosamente, nos trazendo um conforto. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, versículo 1, esse versículo que eu acabei de ler, nos lembra de uma verdade poderosa. Este versículo revela os fundamentos do cuidado e da preocupação de Deus pelo seu povo. Ele nos criou, não apenas nos dando a existência, mas nos formando com um propósito para que andemos em suas boas obras. Ele nos redimiu, primeiro libertando Israel da escravidão do Egito, e de forma ainda mais profunda, nos resgatando para o sangue de Cristo Jesus. Lembra que no começo eu disse, o assunto das Escrituras Sagradas é um só, é Jesus, o santificador, o restaurador, o resgatador. Ele nos chamou pelo nome, mostrando que nós não somos apenas parte em uma multidão, mas pessoas conhecidas e amadas individualmente. Nós somos um povo, nós vivemos em um coletivo, nós vivemos em uma sociedade de crentes redimidos, lavados e resgatados pelo sangue do Cordeiro, mas para Deus nós somos individuais. Ele te conhece pelo seu nome, Ele sabe das suas dores, Ele conhece as suas aflições, Ele te chamou, Ele te separou. A história diz que um dos maiores presidentes que esse país já teve, Juscelino Kubitschek, ele tinha uma memória fantástica. E quando da construção de Brasília, ele cumprimentava ali os trabalhadores e ele: qual o seu nome? Meu nome é João. Prazer, João. Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Joaquim. Prazer, Joaquim. Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Francisco. Prazer, Francisco. Bom dia. Ele subia, fazia as coisas, resolvia, depois ele voltava: João, muito obrigado pelo seu trabalho. Francisco, muito obrigado pelo seu trabalho. Joaquim, muito obrigado pelo seu trabalho. As empresas hoje procuram, cuidar disso. Chame as pessoas pelo nome, porque isso, o que traz? Quando você entra em uma loja, entra em um ambiente, numa escola, por exemplo, eu como professor, eu tenho uma memória muito fraca, eu estou trabalhando para isso, eu já fui advertido sobre isso, eu preciso lembrar o nome dos alunos, porque quando você chama o aluno pelo nome, ou a pessoa pelo nome, ela se sente especial. É isso que Deus faz conosco, porque nós somos especiais para Ele. Essa palavra nos encoraja a viver com confiança, sabendo que nós pertencemos a um Deus que nos criou, Ele nos redimiu e Ele nos chama pelo nosso nome. Em meio às lutas e às incertezas da vida, nós podemos descansar na certeza de que somos dEle, e nada pode nos separar do seu amor para conosco. Segundo ponto, e agora eu peço permissão aos irmãos para nós refletirmos sobre o versículo 10 e o versículo 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo,
Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu, o Senhor, e fora de mim. Aliás, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui Deus, Ele convoca o seu povo a assumir o papel de testemunhas diante do mundo. Israel, chamado pelo nome, é intimado a apresentar evidências daquilo que ele conhece sobre Deus. Quantas histórias esse povo tinha para contar para as outras nações com referência a Deus, aos milagres que Deus já havia feito com esse povo. Nós, como testemunhas do nosso Deus, do Deus de Israel, o mesmo Deus, como nós apresentamos Deus às outras pessoas, aquelas pessoas que não o conhecem? Essa semana, na reunião de oração, conversando com o irmão Daniel, ele falava que tem alguns amigos que são da Umbanda, do Candomblé, e ele preocupado. E eu, na oração, nós oramos, e eu pedi para que o Senhor desse forças a ele, e forças a nós, para que nós possamos testemunhar o nome do nosso Deus. Isso é muita responsabilidade, meus irmãos. Como testemunhar o nome de Deus? Como testemunhar os milagres que Deus fez em nossas vidas? O povo de Deus pode testificar, porque o povo de Deus tem experiências pessoais com Deus, experiências da graça transformadora, das consolações que sustentam, da providência que nos guia e da fidelidade que nunca falha. Os profetas, de modo especial, foram levantados como testemunhas que falaram do nome de Deus. Mas acima de todos esses profetas, acima de todos esses homens, Cristo Jesus é a testemunha perfeita. O servo escolhido, que teve no seio do Pai desde a eternidade e o revelou plenamente aos homens. João, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Jesus não foi uma opção de Deus. Jesus não foi um comissionado, vai lá Jesus, resolve o problema. Jesus sempre é. Eu sou. Isaías 43:10 nos lembra que ser testemunha de Deus não é apenas um título. Sou membro da igreja presbiteriana de primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba. Sou filho do reverendo. Sou presbítero, filho do presbítero. Meus irmãos, não é isso. Não é isso. Ser testemunhas. A testemunha só é chamada porque ela conhece o autor do feito. A testemunha só é convocada porque ela conhece os meandros da coisa. A testemunha só é convocada porque ela tem intimidade com o fato. Você tem intimidade com esse Deus para ser testemunha deste Deus? Você anda com Ele? Você o conhece bem? Você já teve experiências transformadoras com esse Deus? Terceiro ponto, as horas se avançam. Aquele reloginho ali parece que a pilha dele é Duracell. Terceiro ponto, também peço permissão para nós avaliarmos 2 versículos. O Deus do novo manda-nos sair do passado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerareis as antigas.
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Meditando nesse texto, com auxílio do comentarista Matthew Henry, ele observa que as antigas libertações não devem ser comparadas com a obra que Deus tem feito e tinha por fazer ao seu povo. O foco não é desprezar o passado. Não é que o profeta está dizendo aqui, despreze tudo que aconteceu, esqueça tudo que aconteceu, não é isso. Mas a ideia aqui é não se limitar naquelas maravilhas e naqueles milagres, por mais estonteantes que eles fossem. Deus abriu um mar. Deus fez chover pão do céu. Deus fez que a água saísse da rocha. Mas esses milagres que Deus havia feito no passado eram pífios diante daquilo que Deus tem por fazer com o seu povo. Ou vocês acham que esse caminho que Isaías está falando aqui, que esse caminho no deserto, que abrir caminho é apenas aquilo que o povo tinha para viver naquela época? Não. É tudo que Deus tem por fazer ainda com a sua igreja, com o seu povo. Jesus disse que Ele ia nos preparar lugar. É esse caminho que o profeta está falando. Lembra que eu falei? O texto bíblico, ele tem um foco. A revelação de Deus, ela tem um foco. E é o Jesus encarnado. Aplicando isso, nós vemos, primeiro, que o perdão de Israel, o perdão que Deus tinha sobre o seu povo, o povo de Israel. Muitas vezes, Deus, Ele interrompe os seus juízos, Ele interrompe os seus juízos sobre as nossas vidas. Deus, Ele interrompeu muitas vezes na história do seu povo consequências drásticas. Ele esperou mais um pouco. O rei Ezequias é um exemplo disso. Aquele que, quando leu o livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Ele não fez como outro rei que nós mencionamos aqui anteriormente. Ele rasgou as suas próprias vestes e ele se humilhou diante de Deus. Deus deu uma pausa. Deus disse: você não vai ver isso, porque você se humilhou diante de mim, porque você se converteu a mim, mas as consequências virão sobre o povo de Israel. O perdão é descrito aqui, o perdão de Deus sobre as nossas vidas, ele é descrito aqui como algo apagado, como uma sentença anulada, como aquela parábola do credor incompassivo que nós já meditamos aqui, lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, que apresenta aquele servo que devia 10.000 talentos, e quando ele é abordado pelo seu senhor, ele se humilha diante do seu senhor e pede perdão, e aquele senhor o perdoa. E quando ele vai andando pelo caminho, ele encontra o seu conservo que devia apenas 100 denários. Fazendo uma comparação aqui numérica, meus irmãos, 10.000 talentos equivaleria a cerca de 164.000 anos de trabalho. Uma dívida impagável. E este conservo dele devia apenas 100 dias de trabalho e não foi perdoado. A diferença astronômica.
E o nosso Deus, meus irmãos, é apresentado aqui nessa parábola, é apresentado aqui nesse texto de Isaías 43, como o Deus que tem a prerrogativa de perdoar. O que é prerrogativa? O que é prerrogativa? É o direito adquirido, é a capacidade intrínseca de um ser, só Deus tem, de perdoar assim, dessa maneira, deste jeito. Assim, Isaías 43, versículo 25, como nós meditamos, nos ensina que o perdão divino é completo, o perdão divino é gratuito e glorioso. Ele não apenas remove a nossa culpa, mas Ele nos restaura. Ele restaura os nossos relacionamentos. Ele traz paz ao nosso coração. É um convite à confiança e ao arrependimento. Por mais grave que seja o nosso pecado, há perdão com Deus. E Ele mesmo se alegra em concedê-lo a nós. Há perdão com Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Ano de 2026. Queremos coisas novas? O nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Mas nós não podemos esperar de um ano coisas novas. Nós não podemos esperar de um ano coisas diferentes, se nós agirmos da mesma maneira. Esse texto de Isaías 43, no finalzinho, diz que o Deus já estava cansado dos pecados do povo. A princípio, ele diz que o povo já estava cansado de Deus, né? Vocês se cansaram de mim. Mas eu também estou cansado dos seus pecados. Eu também me cansei de vocês. Então não há como nós esperarmos coisas novas para 2026 se nós cometermos os mesmos erros e as mesmas os mesmos caminhos errados de 2025. É preciso mudança. É preciso que nós, como líderes, e quando eu falo líderes, eu não falo só dos presbíteros, só dos diáconos, só dos líderes de louvor. Não, eu falo de toda a igreja, porque a Bíblia nos convoca a ser testemunhas. Todos temos a responsabilidade. Enquanto nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, enquanto nós não nos prostrarmos diante de Deus e não nos convencermos de que somos pecadores e que nós dependemos de ser transformados por esse Deus, esse caminho do ermo não vai abrir. Não vai abrir. Porque o povo de Deus foi enviado para a Babilônia como cativo, justamente por conta de seus erros e da sua teimosia. Muitas vezes nós somos teimosos diante de Deus. É preciso coragem. É preciso que nós, como líderes, tenhamos coragem de dar ouvido à voz de Deus, de agirmos da maneira correta quando nós devemos agir. Muitas vezes nós não agimos, meus irmãos, porque nós tememos mais ao homem do que ao próprio Deus. Nós tememos mais as autoridades do que ao Pai da eternidade. Quantas vezes nós deixamos de observar uma determinação de Deus, nós deixamos de cumprir uma ordem de Deus, porque nós tememos ao homem, porque nós nos preocupamos com o que vão pensar de nós, porque nós nos preocupamos com o que o sistema vai pensar. Não foi para isso que Deus nos chamou. Último ponto, versículo 26 ao versículo 28. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio.
Aqui nós encontramos uma cena de tribunal. Deus, ele convida o seu povo para apresentar as suas causas diante dele. Vamos lá, apresenta diante de mim. Qual injustiça eu tenho praticado contra vocês, povo de Israel? Eu tenho sido injusto com vocês? Eu tenho cobrado alguma coisa que não cabe a mim fazê-lo? Eu lembro-me daquele trecho do Evangelho, daquele fariseu, né? Se vocês têm algo a alegar, aliás, é uma repreensão àquele fariseu, né? Aquele fariseu soberbo, que confiava em seus méritos e pensava poder justificar-se diante de Deus. Mas quando desafiado a provar a sua justiça, ele fica em silêncio. Assim como aqueles fariseus que apresentaram aquela mulher diante de Jesus. Essa mulher foi pega, mestre, em ato de adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E tu? O que tu dizes que nós devemos fazer com ela? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Silêncio sepulcral. Aquele momento. Não há argumentos. Nós não temos argumentos diante do nosso Deus justo. Tem gente por aí dizendo que nós temos que perdoar a Deus, que nós precisamos perdoar a Deus pelas coisas. Que perdão é esse? De onde tiram essas ideias? Quem somos nós? Deus lembra ao seu povo que os seus primeiros pais, eles pecaram. E até mesmo os seus líderes espirituais falharam. A corrupção não estava apenas no povo comum, mas também nos intérpretes da lei e nos príncipes do santuário. Por isso vieram juízos severos. Jacó foi entregue à destruição e Israel ao opróbrio. A mensagem é clara: não há espaço para a vangloria humana, porque todos pecaram. O único fundamento para a justificação é a misericórdia de Deus, que perdoa por amor de si mesmo. Por amor de si mesmo. Deus não nos perdoa porque nós somos bonzinhos. Deus não nos perdoa porque nós fazemos boas ações. Deus nos perdoa porque Ele nos chamou e Ele tem um compromisso consigo mesmo. Porque Ele havia prometido que Ele faria isso lá no Éden, quando da queda do nosso representante, Adão. Assim, Isaías 43, versículo 26 a 28, nos ensina duas lições centrais. Primeiro, que nós não podemos nos defender diante de Deus com base em nossos méritos, pois até os nossos pais e líderes falharam. Todos estão debaixo do pecado. Segundo, que o caminho para a paz é reconhecer a transgressão e lançar-se sobre a graça divina. Disse que nos alegra e nos perdoa, mas nós devemos, sobretudo, rejeitar a soberba. O perdão não é conquistado por argumentos humanos, mas recebido pela fé e na obra redentora do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, ano de 2026, nós somos chamados por Deus, nós somos chamados pelo nome. Ele conhece você pelo teu nome, Ele é um Pai que te ama, Ele vai te corrigir. Não esqueça nunca disso. Ele vai te corrigir porque Ele te ama, Ele vai te corrigir porque Ele te separou, Ele te chamou para ser seu representante, seu ministro, Ele te chamou para ser testemunha dEle, e nós precisamos fazer coisas diferentes, para que Ele abra caminho no deserto, para que Ele coloque rio no deserto, para que Ele coloque rios no ermo, no nada, é preciso, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos por essa manhã maravilhosa, por essa igreja abençoada,
que o Senhor colocou aqui na cidade de Carapicuíba. Senhor, esse povo é chamado pelo seu nome, é chamado pelo nome, o Senhor conhece cada um. Meu Deus, essa igreja precisa tanto da sua salvação, essa igreja precisa tanto do seu resgate, essa igreja precisa ser testemunha do Senhor nesse local, nessa cidade, nesse bairro. Essa igreja precisa crescer, ó Pai, e quando nós falamos crescer, nós queremos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e consequentemente numericamente também, nós temos consciência disso, mas nós antes de tudo, nós queremos ser testemunhas verdadeiras do Senhor, nós queremos andar contigo, nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos ver os seus milagres aqui, terrenos, os seus milagres aqui, pontuais, que apontam para o maior de todos os milagres, que é a salvação das nossas almas, que é o destino que o Senhor tem preparado para cada um de nós, e que nós possamos testemunhar desse destino para as outras pessoas que não entendem. Somos pecadores, assim como essas pessoas. A diferença é que nós entendemos o processo, nós entendemos que somos resgatados, que temos perdão em Ti, e por isso que nós temos vontade, desejo, dados pelo Seu Santo Espírito ao nosso coração, para viver em novidade de vida, que essa seja uma verdade no coração de cada membro dessa igreja, em nome de Jesus.